O Brasil é conhecido por sua vibrante cultura, paisagens deslumbrantes e diversidade étnicas, com dimensões continentais. Mas esse país também abriga lugares onde o mistério e o medo se entrelaçam de formas incompreensíveis. Prepare-se para mergulhar nas sombras e descobrir os locais mais tenebrosos com avistamentos macabros que assombram a nossa terra, dando lugar ao sobrenatural. E hoje vamos ver os lugares mais sombrios e tenebrosos com avistações macabras no Brasil. Olá, meu nome é Amanda e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde irei relatar casos que envolvem investigação criminal, casos misteriosos e sobrenaturais. Desde vilarejos esquecidos, onde a presença de entidades inexplicáveis faz parte do cotidiano, até florestas e pântanos onde a natureza parece esconder segredos aterrorizantes, vamos explorar os relatos que tornam esses lugares verdadeiros enredos de terror. O barco fantasma. Essa é uma embarcação lendária, supostamente avistada na Baía de Chacororé, localizada na região do Pantanal de Mato Grosso. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas tropicais do mundo e é conhecido por sua rica biodiversidade. A Baía de Chacororé possui 64 quilômetros de extensão e 16 quilômetros de largura. É maior do que a Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. É um dos mais belos locais para se visitar no Pantanal. Relatos sobre o barco se deram no final do século XIX. O barco afundou no Pantanal mato-grossense e todos os seus tripulantes e passageiros morreram afogados. Desde então, os moradores da região têm sido espectadores, ainda que por poucos segundos, do ressurgimento do barco nas noites de lua cheia. Embora a embarcação navegue a maior parte do tempo na profundeza das águas, é possível ouvir o seu barulho, bem como as vozes e risos da tripulação. Ainda há quem diga que já presenciou o barco ressurgindo do fundo das águas lamacentas. Penitenciária de Cariri. Em meio a um calor abrasador de Juazeiro do Norte, no Ceará, criou-se a Penitenciária de Cariri, um lugar marcado por sua reputação sinistra e eventos perturbadores. Inaugurada em 1998, essa penitenciária, que é uma das maiores do estado, não tardou a se tornar conhecida não apenas por sua função como casa de detenção, mas também por seus incidentes e condições alarmantes. Desde seus primeiros anos, a Penitenciária de Cariri tornou-se famosa por problemas graves relacionados à superlotação e à falta de infraestrutura adequada. Com capacidade para aproximadamente 800 detentos, o sistema penitenciário frequentemente enfrenta o problema da superlotação, resultando em condições de vida precárias para os presos. As celas, muitas das vezes abarrotadas, oferecem pouco espaço e são mal ventiladas, contribuindo para um ambiente opressivo e insalubre. Mas o que realmente lança sombra sobre a Penitenciária de Cariri são os relatos de violência e conflitos internos. Dentro de suas paredes, a rivalidade entre facções criminosas frequentemente resultam em episódios violentos. Montins e confrontos são comuns, refletindo a tensão constante entre os presos e as condições adversas enfrentadas diariamente. As notícias sobre mortes ou ferimentos graves, muitas vezes causados por brigas entre detentos ou confrontos contra agentes, são frequentes. Além da violência, a penitenciária também é conhecida por relatos de abusos e descaso por parte das autoridades. E nesse local, as punições parecem que se estendem além da vida. As primeiras histórias começam com os relatos dos próprios detentos e funcionários da penitenciária, que afirmam ter experienciado fenômenos inexplicáveis. Entre eles, os mais frequentes estão os avistamentos de sombras movendo-se pelos corredores escuros, sem uma explicação lógica para sua presença. Muitos juram ter visto figuras fantasmagóricas vagando pelas áreas mais isoladas da penitenciária, especialmente durante a noite, quando a escuridão parece intensificar a sensação de terror.
Outro fenômeno frequentemente reportado é o som de passos que parecem seguir os visitantes sem nunca serem acompanhados por uma pessoa visível. Os relatos indicam que esses passos muitas vezes se intensificam nas horas mais tardias da noite, criando uma atmosfera de constante vigilância. Alguns afirmam que esses sons são acompanhados por murmúrios indistintos, como se conversas passadas ainda ecoassem pelas paredes da penitenciária. O relato mais assombroso, talvez, é a de um espírito conhecido entre os detentos como o Homem da Máscara. Segundo os relatos, esse espírito é de um ex-detento que morreu sob circunstâncias misteriosas e agora assombra a penitenciária. Testemunhas relatam que durante a noite veem uma figura encapuzada, com uma expressão aterradora e que desaparece quando tenta se aproximar. Alguns acreditam que esse espírito busca vingança ou está preso em um ciclo interminável de sofrimento ali dentro. Além dessas histórias e relatos pessoais, há também investigações de grupos de pesquisa paranormal que visitaram o local. Esses grupos frequentemente relatam captar fenômenos inexplicáveis em gravações, como vozes e mudanças bruscas de temperatura. O ambiente opressivo da penitenciária parece fornecer um terreno fértil para essas experiências sobrenaturais, com relatos de câmeras que falham sem motivo e equipamentos que mostram leituras fora do normal. Apesar de tudo isso, a penitenciária de Cariri continua a operar. Suas histórias sobrenaturais permanecem uma parte misteriosa e perturbadora de sua reputação. Para muitos, não é apenas um local de encarceramento, mas também um ponto de encontro com o inexplicável, onde o passado de dor e sofrimento continua a lançar sombras sobre o presente. Assombração da Praia dos Padres, Guarapari, Espírito Santo. Situada em Guarapari, no Espírito Santo, a Praia dos Padres é famosa por sua beleza cênica e águas cristalinas. No entanto, por trás de sua aparência tranquila e convidativa, esconde-se uma história sombria, que a torna um lugar de mistério e assombração. Conhecida entre os locais por seu cenário pitoresco, a praia também carrega uma aura de terror, associada a eventos sobrenaturais e relatos macabros. A origem dos relatos se remonta a eventos trágicos ocorridos no passado, quando uma série de naufrágios e acidentes marítimos marcaram a região. Acredita-se que essas tragédias tenham deixado uma marca indelével no local, transformando-o em um ponto focal para relatos de atividades paranormais. Entre as histórias mais conhecidas está a da Dama das Águas, um espírito que, segundo a lenda, assombra a praia à noite. Os relatos contam que a Dama das Águas era uma jovem que perdeu a vida em um naufrágio trágico. Seu corpo nunca foi encontrado e sua alma, segundo a crença popular, permanece vagando pela praia em busca de descanso. Os relatos afirmam que durante a noite é possível ouvir o lamento angustiado de uma mulher, e alguns avistamentos indicam a presença de uma figura vestida de branco caminhando ao longo da faixa de areia. Além dos relatos da Dama das Águas, há também histórias sobre aparições de figuras fantasmagóricas em locais mais isolados da praia. Muitos afirmam que, ao caminhar pela praia após o pôr do sol, sentiram uma presença inexplicável ou foram abordados por sombras fugidias que parecem desaparecer assim que são olhadas diretamente. Pesquisadores de fenômenos paranormais têm se aventurado na Praia dos Padres em busca de evidências desses relatos. Equipamentos como câmeras e gravadores de áudio frequentemente capturam sons estranhos e imagens que não têm explicação clara. Muitos dos que visitam a praia relataram uma sensação de frio inexplicável e uma inquietação que permeia o ambiente, especialmente durante a noite. A assombração do cemitério dos Caboclos, Maringá, Paraná.
Escondido na tranquilidade suburbana de Maringá, no Paraná, o Cemitério dos Caboclos é um local que, à primeira vista, pode parecer um lugar de descanso pacífico. No entanto, por trás de suas sepulturas e lápides, há uma aura de mistério e histórias sobrenaturais que intrigam e amedrontam os locais. Conhecido por sua beleza serena e paisagismo bem cuidado, o cemitério também carrega uma reputação sinistra, que o torna um ponto focal para relatos de assombração. A origem dos relatos associados ao Cemitério dos Caboclos remontam à história de antigos habitantes da região, os caboclos, descendentes de indígenas e europeus, cujas tradições e crenças permeiam a cultura do local. Segundo as histórias, o cemitério foi construído em um lugar que, de acordo com a tradição indígena, era considerado sagrado e cheio de energia espiritual. Uma das histórias mais conhecidas é a da Mãe dos Caboclos, um espírito que, segundo relatos, assombra o cemitério em busca de algo que lhe foi tirado. O relato conta que a Mãe dos Caboclos era uma mulher venerada por sua sabedoria e ligação com o mundo espiritual. Após sua morte alegadamente violenta, seu espírito ficou preso entre os mundos, manifestando-se no cemitério onde seu corpo foi enterrado. Os relatos frequentemente mencionam o avistamento de uma figura feminina, vestida com roupas tradicionais indígenas, vagando entre os túmulos. Testemunhas afirmam ter visto a figura em momentos inesperados, muitas vezes acompanhadas por uma sensação inexplicável de frio e uma presença opressiva. Além disso, há histórias sobre estranhos ruídos e murmúrios que parecem emanar das sepulturas, como se o cemitério estivesse tentando comunicar algo do além. Alguns grupos de pesquisas paranormais frequentemente visitam o Cemitério dos Caboclos em busca de evidências dos fenômenos. Os equipamentos como gravadores de EVP, voz eletrônica de fundo e câmeras de infravermelho são usados para capturar qualquer sinal de atividade sobrenatural. Muitas vezes, os resultados das investigações mostram gravações de vozes incompreensíveis e imagens de sombras inexplicáveis, aumentando a notoriedade do cemitério como local assombrado. Os relatos falam de aparições, batuques e outros sons inexplicáveis, bem como uma estranha chuva de pedras que vem atingindo todos os telhados dessa comunidade há muitos anos e ainda continua sem explicação. Oferendas e outros rituais religiosos afro-brasileiros são encontrados sobre as lápides em péssimo estado, o que denota a frequência noturna, portanto, é necessário ter cautela. Esses fenômenos continuam ainda sem explicação. Edifício Joelma, São Paulo. O edifício ganhou notoriedade após um incêndio devastador que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974. O fogo começou no 12º andar e se espalhou rapidamente, resultando na morte de 189 pessoas e deixando muitas outras feridas. O incêndio foi um dos mais graves da história de São Paulo e teve um impacto profundo na cidade. O edifício passou por reformas significativas após o incêndio e continua a operar. Mas a tragédia e os relatos sobrenaturais continuam a atrair o interesse de curiosos e estudiosos do universo paranormal. Alguns visitantes e funcionários relatam também sentir um frio intenso em áreas específicas do edifício, mesmo quando o ar-condicionado está desligado e o ambiente está quente. Portas de salas e elevadores parecem ter uma tendência a abrir e fechar sozinhos, e muitas vezes isso ocorre em horários específicos, que coincidem com o período do incêndio. Algumas pessoas afirmam ter visto aparições de figuras humanas nos corredores do edifício. Esses avistamentos são frequentemente associados às vítimas do incêndio, que parecem aparecer em momentos de angústia. Há relatos também de ruídos inexplicáveis, como gritos e choros, vindo dos andares afetados pelo incêndio. Esses sons, muitas vezes descritos como sendo de pessoas em sofrimento.
A reputação do edifício Joelma como local assombrado é bastante conhecida nacionalmente. O local passou por uma reforma de 4 anos e foi reaberto, mas com o nome de Edifício Praça da Bandeira. Atualmente ele continua sendo um centro comercial, porém tem fama de mal assombrado. Uma das coisas que me intrigaram muito em relação ao terreno, dessa história é que antes do edifício Joelma ser construído e inaugurado, havia uma casa e nessa casa ocorreu um crime em 1948. Morava o professor de química chamado Paulo Camargo, que na época tinha 26 anos. Ele acabou tirando a vida, de sua mãe e de suas irmãs. Ele tinha 2 irmãs. Ele assassinou ambas com tiros. Ele pegou os corpos e enterrou num poço no quintal da casa e em seguida tirou a própria vida. O crime ficou conhecido nacionalmente como o crime do poço. Um dos bombeiros trabalhou na ocorrência dos assassinatos, resgatou os corpos do poço e morreu posteriormente de infecção cadavérica. Então, rapidamente, todo aquele local ganhou fama de mal assombrado. E em 1972, a casa foi demolida e em seu lugar foi erguido o edifício Joelma. Espíritas especialistas em fenômenos sobrenaturais, eles garantem que o local é cercado de energia espiritual negativa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para ver muito mais e compartilhe esse vídeo com amigos ou familiares. Um super abraço e até o próximo vídeo.